Tira essa tomada aqui, tá feio. Tá mostrando embaixo aí? E aí? E aí? Paz de Cristo esteja convosco. Amém. Seu Wi-Fi tá legal hoje, né? Porque daquela vez deu me livre. Sempre tá boa, sua que não tá. É, tá bom. Gente, esse é meu irmão, tá? Ele vai Oi, gente. cantar uma música aí que ele compôs, que tem muito, muito, ou tudo a ver com o assunto sobre o qual o pastor Anderson e eu falaremos aqui. Evita dar coraçãozinho aí, gente, que o Wi-Fi do Felipe é de estúdio. Lembrando que eu não lancei ainda, vou lançar ela dia 28 agora, tá? E vou cantar aí pra vocês. Pra ficar melhor, muta o seu microfone aí. Eu? É. Quantas vezes eu te procurei, simplesmente por minhas emoções. Eu busquei somente ter e não ser quem me fez pra ser. Oh, hoje os meus olhos se abriram. Eu não te conheço só de ouvir falar. Hoje o meu desejo é te conhecer sempre mais e mais, pelo que tu és. Aleluia, te desejo. Aleluia. Aleluia, és meu tudo, tu és minha canção, tu és minha canção. É isso aí, pessoal. Dia 28, essa música será lançada no seu Sync Records ou no seu canal, No pessoal? meu canal, Felipe Rodrigues, e em todas as plataformas. Seu Instagram é qual? Eu, Felipe Rodrigues. Vai clicar aqui em cima, gente. Falou, vaza, tchau. Valeu! Meu som tá ok aí? Vou ter que ligar comentário para saber como é que tá. Ouviram aí, gente, a música do meu irmão Felipe, que dia 28 ele estará lançando essa linda música, que é uma oração de alguém que começou buscando a Deus por interesses materiais, por cobiça, buscando a Deus por aquilo que simplesmente Deus pode fazer em benefício do homem enquanto na terra ele está, e não por quem Deus é, pela fome da sua presença, da sua santidade, da sua graça. Então a mesma música confessa como começou o relacionamento, mas se converteu na Érica, virou crente, e agora eu te desejo, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ele diz, aleluia, eu te desejo. Aleluia, eu te louvo. Pastor Francisco Tourinho, meu livro não chega. Meu livro não chega. Meu livro não chega. Deixa eu, digita aí, irmãos, para os irmãos que estão dizendo que está com problema o áudio, fala assim, para quem está sem áudio, sai da live e volta. Sai da live e volta. O pastor Anderson, ele me convidou para fazer a live com ele. O pastor Anderson Silva, ele me convidou para fazer a live com ele. Mas ele sofre a mesma coisa que eu sofro. Talvez ele sofre mais do que eu, né? Ele é mais corajoso do que eu. Bicho é doido, bicho é doido, bicho é doido, bicho é doido. Então ele tá sofrendo um bloqueio aí que eu sofro 2, 3 vezes ao ano.
Então ele não pode fazer live, né? Porque os viciados se sentem incomodados quando os seus traficantes que alimentam os seus vícios são afrontados. Então começo a denunciar e muitas outras coisas que vocês sabem também. Então, como ele foi limitado, bloqueado para fazer live através do dele, não sei, alguma limitação, vou chamá-lo por aqui. Tomara que dê certo. Tomara que ele já esteja por aqui me ouvindo. Por favor, deixa eu ver se eu acho. Meu Deus do céu, eu vou escrever aqui. Anderson Tatuado. Deixa eu ver se o pastor Anderson está aqui. E ele teve que fazer outros perfis, porque se cair um, ele tá lá no outro. Org 3. Bora ver se é o 3. Se tem o 3, tem um, tem o 2, tem o 4, tem o 5. Talvez ele faça até 7. Mas, bora. Chegou. Meu amigo, como cantor, você é um ótimo pregador, tá? Todo mundo fala isso, mas eu sou brasileiro e não desisto nunca. Paz, Rapaz, meu amigo. dá uma camiseta essa frase sua. Os viciados se indignam quando os traficantes teológicos são denunciados. Meu irmão. Lá vem, já quer fazer uma camiseta. Não, eu vou fazer uma camiseta. Que isso. Meu amigo, obrigado pelo convite, mas agora quem te convidou foi eu. Tamo junto, cara. Como é que você... Eu falei para alguém que a gente é mais ou menos John Wesley e George Whitefield, né? Quem Ó, estudar vai entender. pronto, é isso aí. Fique à vontade, pode cumprimentar os irmãos aí que também te amam. Fique à vontade, eu vou deixar o meu áudio mudo, porque minha esposa também está trabalhando, a neném pode acordar e você sabe como é que é. Tá bom. Oi, pessoal, paz do Senhor, boa tarde a todos. A gente iniciou um projeto, um movimento teológico pastoral nacional, que já está se tornando internacional. Pastores brasileiros, pastores de Portugal, pastores que estão na Itália, Estados Unidos, também vão aderir ao movimento. Não é um movimento contra ninguém, mas é um movimento de clareza bíblica e teológica para pôr os pingos nos is. Uma coisa é o evangelho, outra coisa é o coach, assim como a psicanálise, ou a psicologia, ou a medicina. Nenhum pastor é contrário a absolutamente nada. Mas todo pastor, ele sobe ao púlpito para falar daquilo que eu chamo de quadripé da criação, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Ponto final. Toda pregação evangélica transita nesse quadripé. O que fugir disso, faça uma programação à parte com a igreja, deixe para a igreja claro que não é o evangelho. Gente, teremos um jantar de empreendedores. Gente, teremos um evento de desenvolvimento humano. Ok, muito bom. Agora, quando diz respeito ao evangelho, ao púlpito, à pregação, a gente tem que ficar restrito ao que está escrito. O homem não é refém de bloqueio ou de performance e tem que se desenvolver. O evangelho mata o homem. O coach quer fazer o homem viver no seu desenvolvimento. Tudo bem se está falando de liderança, empreendedorismo, lado humano, secular da nossa existência. Tudo ok. Agora, sobre redenção, não. Por exemplo, um coach teve a ousadia de falar que o problema do homem para com Deus não é o pecado, nem o corpo, nem o espírito. Nem o espírito humano, nem o corpo humano precisa de redenção. É só a alma que está bloqueada. É só desbloquear a alma e está tudo resolvido. Gente, isso é um absurdo. Então, o movimento começou. Quem quiser seguir o movimento, tá aqui no Instagram. Movimento 10.5. Movimento 10.5. Por que 10.5, pastor Anderson? A fala do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios: nós destruímos todo sofisma que se levante contra o conhecimento de Cristo Jesus e levamos todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. O que é um sofisma? É uma mentira santificada, é uma meia-verdade. Então, toda meia-verdade, ela é uma mentira completa. Deus é amor, todos nós sabemos. Se você arrancar de Deus somente esse atributo e afirmar que Deus é absolutamente amor, você vai cair em desvio, em heresia, em engano pernicioso. Assim como o Senhor é advogado, a Bíblia diz que o Senhor é juiz. Então, o Senhor, assim como tudo na nossa vida, é um ângulo de
360 graus. Quando eu olho para um objeto, eu vou ver uma parte daquele objeto que a outra pessoa não está enxergando. Ninguém está errado, é um ponto de vista. E o ponto de vista é a vista de um ponto. Eu olho para algo e estou vendo uma característica. Porém, aquele objeto tem inúmeras outras características. Deus, para quem aqui estuda Bíblia e teologia, tem inúmeros atributos. Incomunicáveis e incomunicáveis, absolutos e soberanos, e aqueles que ele compartilha conosco, amor, misericórdia, beleza, bondade, são atributos que Deus comunicou. Atributos absolutos, soberania, onisciência, onipotência, onipresença, a prerrogativa do juízo pertence a ele. Tudo isso são características. Pegou uma característica de Deus e fez daquela característica o absoluto, é um grande problema. Dito isso, pastorzão, hoje eu quero bater essa bola contigo. Vou ter lives diárias a partir de hoje com pastores que eu amo, que eu respeito, que eu considero ministério. Todos os dias, às 15 horas. Não posso fazer live, mas o meu Instagram vai estar linkado às 15, porque esse pastor convidado vai ser aquele que vai abrir sua rede social para a gente poder compartilhar da palavra. Hoje eu quero falar dos danos da teologia coach, que é a teologia da prosperidade disfarçada. Teologia da prosperidade, a gente bateu tanto na cabeça da serpente que ela morreu. Aí veio a teologia coach, porque assim, os traficantes, eles não param. Eles só mudam de roupa, de maquiagem, de cenário, mas traficante é traficante. Então, os traficantes da teologia da prosperidade faliram. Eles falaram, como a gente pode reaver os nossos negócios? João, lá em Apocalipse, diz que os mercadores das nações lamentavam o fogo e a fumaça da Babilônia. Então, aquilo é o traficante que você falou aí. Traficante é traficante. Como nós podemos agora maquiar o mesmo lucro que tínhamos na teologia da prosperidade? Teologia coach. O dano da teologia coach não é apenas um substituto salvífico na individualidade. As pessoas estão convertendo para a ganância. As pessoas estão dizendo, os coaches estão convertendo. De quê? De quem? Para onde? É muito fácil você falar que uma aderência a algo é conversão, pô. Cristão básico aqui sabe o que é uma conversão, o abandono de uma velha vida, o recomeçar de uma nova vida. Agora, se converter por causa de ganância, ambição e dinheiro, que Deus vai fazer você cabeça e não cauda, se todo mundo for cabeça, ninguém é cauda, ninguém trabalha mais. Não tem nem mão de obra, porque todo mundo é o general do negócio, né? Mas vamos lá. O dano não é só individual, o dano não é pessoal. Hoje eu quero falar com você, pastorzão, sobre o dano ministerial da teologia coach. Por causa da teologia coach, nós, pastores, entramos num campo de rivalidade. É de Deus quem lucra mais, quem brilha mais, quem é mais grande. E isso não era verdade dos nossos pais na fé. Então, hoje, a teologia coach faz com que os pastores caminhem por ganância, pelo quantitativo. Olha, minha igreja é a maior, minha conferência é a melhor. Hoje mesmo ainda mandaram um print do coach. Você acha que você está sendo perseguido como o apóstolo Paulo? Ele diz, todo aquele que persegue está atrás e não na frente. Aí o apóstolo Paulo aos Coríntios disse, parece-me que Deus me colocou em último lugar, como se eu fosse espetáculo público a homens e a anjos. Tem dias que eu me sinto o lixo do mundo e a escória de todos. Que teologia vitoriosa é essa que o homem de Deus diz que parece que Deus o abandonou? Então, gente, olha só. A lógica do evangelho é o primeiro é o último, é o servo. Jesus Cristo disse. Paulo, ele foi o homem mais santo do seu tempo histórico, sem dúvida alguma. Escritor de quase 70% do Novo Testamento, evangelizou a Ásia quase sozinho, com a pequena equipe missionária, em 3 anos, mais ou menos. Quando esse homem atingiu o ápice da sua santidade, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Evangelho não combina com orgulho. Evangelho não combina com arrogância, com altivez. Quem cresce e é de fato convertido, mantém-se pequeno. Jesus Cristo disse, quando entrar num lugar, não busque os louvores, não sente nas primeiras cadeiras, sente na última e deixa o anfitrião te chamar. Então, Jesus deu uma aula de humildade. Aqui ninguém é anti-crescimento, mas agora
o homem de Deus não é conhecido mais pela sua santidade, pastorzão. Não é conhecido mais pela sua fidelidade, pela sua integridade, pela sua constância, pela sua família. O homem de Deus hoje é reconhecido pelos números. Ele pode ser um cara adúltero. A igreja está cheia? Está tudo bem. Ele pode ter amante. Ele batizou 1000 pessoas no mês? Está tudo bem. Eu penso o seguinte, daqui a pouco eu te pergunto o que você pensa. Existem crescimentos que não são bênção de Deus. Existem crescimentos que são juízo de Deus. Deus abandonou tanto aquela pessoa que Deus permite que ela cresça. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Tem um casal de pastoras em São Paulo, casada uma com a outra. E a igreja só cresce. Um belo dia, há 3 anos atrás, e ela era de muito renome, né, no cenário pentecostal, assembleano e por aí vai. E eu estava lavando louça e a minha esposa disse, olha, o irmão fulano mandou uma mensagem aqui para você de uma pregação que ele quer que você ouça. Aí eu coloquei a pregação para tocar. Quando começou a tocar, eu vi que era essa pastora casada com outra mulher. E começou a pregação, falando de santidade, que não podia ir para boate gay, que não podia ouvir Lady Gaga, que tinha que se guardar para o casamento. E eu ouvindo ali, lavando louça. Pastorzão, diante do Espírito Santo. Depois de 10 minutos de pregação, eu fui tomado pela presença do Espírito Santo e comecei a chorar. E eu entrei em crise, porque eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Então a homossexualidade não é pecado? Será que existem realidades que a gente não conhece? Na hora o Espírito Santo me falou assim, ó, de maneira... Aqueles momentos que você percebe que Deus fala quase audível. Aí o Senhor disse bem assim, quem disse que eu estou mandando vocês pagarem um boleto? Eu só dei o dom, pode ir. Tá na hora de cobrar, não. E esse é o perigo, pastorzão. Não tá na hora de Deus cobrar o fruto da unção. Pode ir, amigo. Trai a sua esposa meio-dia, à noite você ora pelo enfermo e eu vou curar. Mas tá tudo no livro. Tá tudo no livro. Quando você chegar diante de mim, você vai puxar uma caderneta dizendo eu fui o fulano, fui Anderson Silva, tive tantos seguidores, curei tantos enfermos, fiz isso, fiz aquilo outro. Aí o Senhor vai dizer, é mesmo? E as fidelidades primárias aqui? Está no livro. E a sua esposa? Onde que ela está? Então, assim, ó, o Espírito Santo disse, Romanos 11:29, filho, não lembra não? Aí eu abri na hora, sabia de qual, fui confirmar o versículo. O dom e o chamado de Deus são sem arrependimento, irrevogáveis. Deus deu a unção para o Anderson. Deus deu uma unção para o Eliseu. E não precisa prestar conta agora. Não é porque, pastorzão, eu não estou pagando agora que eu não vou pagar. Não é porque você não está pagando agora que você não vai pagar. Não é porque a pastora que casou com outra mulher não está pagando agora, que a igreja está explodindo, crescendo, está famoso, que não vai pagar. Entende? As pessoas perguntam para mim, olha, um monte de igreja inclusiva, igreja homoafetiva, o que o senhor acha disso? Não adianta ter uma igreja que te inclui na terra se o céu é exclusivo. Então, assim, ó, vai chegar lá e vai dizer bem assim, olha, eu era da igreja do pastor Anderson Silva e ele permitiu eu viver esse pecado. Aí o Senhor vai dizer bem assim, Anderson Silva? Não vai, o céu é meu. A eternidade é minha, não é do Anderson. Então, assim, ó, para eu passar a bola para ti, me enche de temor Mateus capítulo 7. E eu vou ler algumas realidades que precisam encher o nosso coração de temor. Gente, evangelho é evangelho e ponto final. A gente não pode ficar agregando novidades em algo que não permite mais inclusões, revisões. O livro sagrado está fechado, a verdade de Deus está exposta e estabelecida. Não tem essa de revelação fresca. Gente, revelação de Deus hoje é para o micro, é para o Anderson, na individualidade dele. Deus é meu pai, ele vai falar comigo.
Mas aquilo que Deus falar comigo na minha individualidade não pode ferir o macro. O micro não fere o macro. Qual é o macro? A palavra sagrada, a santidade, a igreja, a pregação e a evangelização. Não tem nada novo. É 21 séculos de igreja além de Israel. Nada novo. Se os profetas não falaram, se os apóstolos não falaram e se os reformadores não relembraram o que os apóstolos, os profetas e Jesus disse, joga fora. Não tem essa de revelação fresca, não tem essa que o nome de Jesus mudou, que a igreja tem que mudar, que a igreja tem que revisar suas doutrinas. Não. É o que está escrito e ponto final. Não tem que inventar roda. E Zé, fini. Olha o que está escrito. Entrai pela porta estreita. Mateus 7:13. Largue a porta, espaçoso caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Primeiro parêntese. Não há conversão confortável. Não há conversão mamão com açúcar. É um Deus santo chamando pecadores ao arrependimento. Não tem negociação. Verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que se acertam com ela. Ou seja, tem que acertar, tem que fazer cálculo para poder entrar. Verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O falso profeta é uma ovelha disfarçada. Então ele está sorrindo, ele não está gritando. Mas por dentro são lobos roubadores. O propósito do falso profeta é drenar por dentro. Para mim é o pior tipo de apostasia. O pior tipo de apostasia para mim não é do desigrejado que foi embora. É do falso que ficou e quer drenar os nossos valores. Quer drenar as nossas doutrinas. Quer drenar a nossa santidade. Verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Parêntese. Aí vem os viciados dizendo, mas está dando fruto. O que é fruto, querido? Deixa eu deixar algo claro para você. Fruto e resultado não são a mesma coisa. O que é um resultado? É uma consequência sem as características do reino de Deus e sem o caráter de Jesus. O que é um fruto? Um fruto é um resultado acompanhado dos valores do reino de Deus e do caráter de Jesus. Essa é a diferença. Não é porque está dando certo que é certo. E onde que se prova? Naquilo que é dito por Jesus. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? O que é isso, gente, no verso 22? Resultado. Então, olha só, olha o perigo que está escrito aqui nas palavras de Jesus. Você pode ser usado ao mesmo tempo que não é aprovado. Mesmo que ser aprovado. Porque usado até o jumento foi, na Bíblia. Então, ser usado não define que Deus nos aprova. Isso aqui é muito sério. Então, a gente apresentou números ao Senhor. Converti, batizei, curei, expulsei demônios, eu dei números, eu dei resultado. Que é o problema da teologia coach. Se tem resultado é de Deus. Não, gente. Não. A gente está num tempo onde vocês validam o pregador pelos likes. Olha, se ele tem 100 mil seguidores, ele é de Deus. Não, gente. Olha só. Deixa eu falar. É Jesus chegando em Gadara e perguntando pela identidade. O diabo, ele tem terça parte dos anjos, mas continua sendo um demônio. Pronto, fechou. Se o resultado é a aprovação de Deus, o diabo tem terça parte dos anjos, mas continua demônio. Resultado não é fruto, porque fruto é o resultado acompanhado de caráter,
de mudança, de santidade, de humildade, de simplicidade. Seja um cara bilionário. Mas se é um bilionário que nasceu de novo, é um cara simples, não é um cara banal. E quem nasceu de novo sabe discernir o carnal do espiritual. Mas vamos lá para eu encerrar e passar a bola para você, pastorzão. Senhor, não fomos um teu nome que apresentou os números. Verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E para mim, o que é iniquidade, pastorzão? Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é um versículo bíblico tentando santificar um oceano de mentiras. Iniquidade é uma maldade santificada do crente. Ele sabe que é mentira, ele sabe que é engano e ele sabe que é pecado. Mas ele bota uma cerejinha num bolo de cocô. Desculpa usar esses termos. Sabe? Pecado consciente. Ele faz um bolo de cocô, um bolo de lama e bota um versículo em cima. Olha, eu estou defraudando a igreja. Eu estou enganando as pessoas para ter lucro. Não, mas aqui eu coloquei um versículo em cima. Isso é uma maldade. Isso é uma iniquidade. Então, Senhor, no teu nome curamos, batizamos, expulsamos demônios e curamos enfermos? Não. Não te conheço. Você pratica a iniquidade, que é uma maldade santificada. É a diferença para mim. Pecado é aquilo que a ignorância evangélica na infância, a ignorância do ímpio comete. É um pecado. O crente já conhecedor, membro de uma igreja, sujeito a uma liderança, com acesso à palavra sagrada, mesmo assim, ele continua enganando e enganado. Foi que Paulo falou a Timóteo: olha, tem um grupo de mulheres carregadas de pecado, convencidas por falsos ensinos, que sempre ouvem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, assim, ó, você pode ser evangélico e não ser cristão. Aqui, eu não quero dizer que há distinção. É uma maneira que eu desenvolvi de tentar chocar o crente. Olha, todo evangélico todo cristão é um evangélico, mas nem todo evangélico é um cristão. O que eu quero dizer com isso? Que o evangélico é aquele que crê no evangelho e o cristão é aquele que pratica o evangelho e crê no evangelho. Porque, por exemplo, se você crê e pratica o evangelho, você vai ser perseguido como todos os nossos irmãos foram em 21 séculos de história. Se a sua teologia é só mamão com açúcar, como se você estivesse num Éden pessoal, sabe? Ou como se você fosse a quarta pessoa da Trindade, que é Trindade, não tem quarta pessoa da Trindade, que você vai chegar, olha, eu governo, olha como eu sou santo, olha como eu sou próspero e tal. Cara, são teologias fajutas que não se sustentam. Então, minha dor, pastorzão, não é só o coach convencendo pessoas, é o coach convencendo pastores a fazer ministério por meio de resultado. Sabe de uma coisa? Jesus quer igrejas grandes, mas existem igrejas pequenas fiéis. A teologia coach está deixando verdadeiros pastores tristes. Por quê? Pastores de bairro, pastores históricos que não têm experiência com o digital como nós. Eu acabei de construir um estúdio aqui no meu prédio social, um estúdio lindo, investi ali mais de 100 mil reais para disponibilizar para pastores de bairro. Por quê? Eles estão tristes e pressionados, porque a juventude deles chega no domingo com 10 pregadores heréticos, confrontando, depreciando, insultando o pastor, porque talvez ele nem se formou em teologia, talvez ele não é antenado virtualmente, e por aí vai. Vem essas falsas teologias e pressiona, desrespeita esses homens para que eles comprem o produto, que é fazer o ministério por meio de quantidade e não por meio de fidelidade. Pastor, se você está num bairro e a sua fidelidade fez a sua igreja ter 30 membros, 40 membros, 50 membros, seja fiel e se alegre. Se for isso, está muito bom. Quando o Senhor voltar, o Senhor não vai querer a sua quantidade. O Senhor vai querer a sua fidelidade. Porque tem quantidades menores fiéis
e quantidade maiores infiéis. Jesus falou sobre isso. Vocês rodam o mundo para fazer um discípulo e torna ele duplamente réu do inferno como vós. Então, do que adianta você ter, olha, o meu movimento tem 5.000 pessoas. Se não é o evangelho verdadeiro, além de você estar indo para o inferno, você está levando outras pessoas no inferno. Então, pastores que estão aqui me ouvindo, seja fiel e não vítima do quantitativo. Foram desrespeitar o meu pastor auxiliar, porque eu não preguei domingo, coloquei ele para pregar, e me mandaram um e-mail insultando ele. Eu esculhambei também. Insultei de volta e postei. Ei, não venha, nem volte na nossa igreja para ser idólatra, para desrespeitar quem eu estou treinando para colocar no ministério, porque é isso que a teologia coach está fazendo. É fazendo com que o povo de Deus idolatre quantidade, performance e fama. Eu quero ir na igreja Vivo por Ti para ouvir o meu pastor de estimação, meu pastor famosinho com a cara tatuada do Instagram. Não, querida. Internet não é igreja local. Igreja local é outra coisa. Tem gente fiel, além de mim, trabalhando na igreja local. Não é porque para você, para te mimar, para te dengar. Então, isso é muito doloroso, porque os homens fiéis de Deus estão sendo esculhambados para dizer, olha, pinta a igreja de preto, bota um LED, põe fumaça, baixa o padrão da doutrina, fale menos de doutrina e mais de felicidade, e a sua igreja vai crescer. Não necessariamente. Tem pastores e pastores, tem pastores que vão falar de felicidade. Se falar biblicamente, está tudo jóia. Tem pastor que vai falar de amor, se estiver na Bíblia, tá ok. Vai ter pastor que... Qual é a sua porção teológica, doutrinária? É para falar de quê? Não ceda. Não ceda ao status, não negocie com a cultura, não se dobre a uma teologia coach que quer celebrar performance e não fidelidade. É isso aí. Pastor, falando desses pastores entristecidos por causa da numerolatria, porque eu já indiquei pregadores aqui para amigos. Aquele cara que você me indicou tem 30 mil seguidores, pastor. Aquele cara que você me indicou tem 12 mil seguidores, pastor. Seguidor, no singular. Oi, queridão. O cara é pastor de igreja. O cara tem cheiro de ovelha. Né? Me dá um cara com mais pedigree. O cara tem cheiro de ovelha. Irmão, é Jesus chegando em Gadara. Qual o seu nome? Somos muitos. Eu não perguntei por quantidade, eu perguntei por identidade. Qual o seu nome? Somos muitos. Eita! Tá, eu quero que você pregue. Cadê o resultado? Jeremias pregou 40 anos e foi todo mundo pro cativeiro. É como se eu ou você pregasse, pastor, e fosse todo mundo pro inferno. Então, o ministério de Jeremias seria um fracasso. Moisés desobedeceu a Deus e teve resultado. Fala com a rocha, fere a rocha, sai a água. Olha aí, Moisés desobedeceu, mas teve resultado. Aquilo que faz com que Moisés seja honrado diante do povo, por causa do resultado, foi um impedimento para que ele entrasse na terra. Eita. Não é resultado, Moisés, é fidelidade a mim. Eu não estou dizendo que a palavra não tem resultado, mas eu não devo submeter a mensagem aos resultados. Se a palavra é espada, é claro que ela vai ferir. Se ela é fogo, é claro que ela vai queimar. Se ela é alimento, é claro que ela vai alimentar. Se ela é semente incorruptível, ela vai gerar vida, como diz Pedro, ela vai regenerar. Ela se garantir, não meu marketing, não minha performance. Eu gostei que o convite é pastores, coach, não é evangelho. Pastores, abram os olhos. Vocês estão cedendo seus púlpitos para que os homens preguem aquilo que você nunca pregou. E como o pastor que fez que estudou o evangelho para pregar o evangelho, deixa quem não prega o evangelho subir no seu púlpito. Então, no nosso banner aqui, pastor Anderson, sempre vem os viciados defender seus traficantes.
Então, eu preciso fazer algumas considerações aqui. O que você falou que é interessante. Primeiro, entrou um rapaz aqui chamado Franklin Ferreira. O cara tinha que honrar esse nome, né? O Franklin Ferreira é um grande teólogo no Brasil. Aí já chegou mandando nós dois pregar as boas novas. Meu irmão, ele abriu Mateus 7. O que a maioria desses coaches que sobem em nossos púlpitos não fazem é abrir a Bíblia nas pregações de Jesus. Gostam de pregar o que Jesus fez, mas não gostam de pregar o que Jesus pregou, porque se chegar na parte do adultério, ele é adúltero. Se chegar na parte do falso profeta, ele é falso profeta, ele vai ter que pular aquilo ali. Se chegar na parte do inferno, ele não crê no inferno, ele não vai pregar inferno. E Jesus foi o pregador que mais pregou sobre inferno. Então os caras não pregam o que Jesus pregou, pastor. Esse é um dos métodos de discernirmos o falso evangelho ou o falso pregador. Ele não prega o que Jesus pregou, ele não prega nas cartas. Ele tem uma visão moralista dos textos. Ele prega sobre a santidade de José, a santidade de Daniel, durante 1 hora. E no final, se fizer o apelo, que essa expressão tem que ser explicada, e eu fiz um vídeo sobre isso, mas se disser assim, quem quer se entregar para Jesus? Cara, você pregou 1 hora sobre Salomão, sobre a riqueza de Salomão. Você pregou 1 hora sobre a prosperidade de Daniel e de José. Então chama as pessoas para citar Daniel ou José e não Jesus, porque você não falou de Jesus. Porque, pastor, se o cara não segue a regra, criação, queda, redenção, glorificação, ele não vai ver Jesus no texto. Não estou falando de cristonomismo. Eu estou falando é o seguinte, José foi... Pastor, não tem pecado na história de José. Foi o cara. Seja obediente como José, que você vai acabar no palácio. Espera aí. José é caído como todo homem. Romanos 3 e Romanos 7. Ah, mas não está escrito no Antigo Testamento o pecado de José. Mas está escrito em Romanos 2, 3, 7 que todos pecaram, todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo, como é que o Novo Testamento interpreta a história de José? Hebreus 11. Pela fé, pela fé, pela fé. E a fé de José não é conectada ao palácio. A fé de José é conectada aos ossos. Quando Hebreus 11 fala da fé de José, se foi pela fé, não foi por ele, foi pela graça. Segundo, a fé conecta Hebreus conecta a fé de José ao osso. Ele diz assim, Deus vai cumprir o que disse. Não deixem meus ossos aqui. Eu vou morrer. Eu vou estar na fraqueza. Meus ossos estarão preservados. Carreguem. Ou seja, a fé em Hebreus 11, Novo Testamento, interpretando José, conecta a fé ao osso, à morte e à fidelidade na palavra de Deus, não ao sucesso. Então, o coach no púlpito, eu estou falando de coach no púlpito, o pastor já deu uma introdução maravilhosa, porque o coach pode ser tudo para muitos. Mas pregador do evangelho no púlpito, tirando o evangelho para te dar aula de motivação, está errado, é antibíblico, a Bíblia não aprova, nem o evangelho aprova, nem a gente aprova. Então, quais são as considerações iniciais que eu quero falar aqui? Combater heresia é necessário na pregação do evangelho. Por quê? Pastor, porque a maioria de quem comenta assim no nosso Instagram, e eu respondo, quando tem um tempo, eu respondo. Vão pregar o evangelho, vão pregar o evangelho, vão pregar o evangelho. Então você nunca leu Judas, capítulo 1, versículo 3, capítulo único, versículo 3. Judas disse assim, amados, eu queria falar de salvação, mas eu senti necessário falar com vocês para combater os hereges no meio de vós. Judas está dizendo, eu queria falar sobre salvação, mas é necessário ensinar vocês a combater aqueles que estão promulgando uma falsa fé, aqueles que estão negando o único soberano Senhor Jesus. Agora, e Judas completa, estão transformando a graça em libertinagem. Então, há um livro na Bíblia que Judas está dizendo, é preciso combater. E esse problema é realidade, gente, mas não é novidade. Falar contra a heresia não é mais importante que falar de salvação, mas é necessário. Porque o evangelho pregado de uma forma falsa vai gerar falsos crentes. E falsos crentes que engoliram uma falsa mensagem vão abrir mão da verdadeira salvação. Nem vão abrir mão porque nunca receberam. Vão resistir à verdadeira salvação. Por quê? Adquirir uma falsa mensagem. É isso. Segunda consideração que eu quero fazer. A Bíblia não pode ser interpretada pela visão popular de um versículo.
Um versículo não pode ser a cereja nas desgraças que você gera nas redes sociais ou na sua pregação. Como já foi dito aqui pelo pastor Anderson. A gente não pode pegar Mateus 7:1 e se esquecer de Mateus 7:12. Mateus 7:15. Você só gosta do versículo 1, mas o 15 manda a gente discernir os falsos profetas. Como é que a gente vai discernir os falsos profetas se a gente não julgar segundo a reta justiça? Não. A Bíblia não é um versículo. Repita, pastor. E o 6? Tá aí pra gente não dar ao cão coisa santa, nem porco a pérola. Você não dá a sua atenção, o seu carinho ao pastor que batizou sua família, que está ali te servindo ceia, que está ali te aconselhando em suas dificuldades. Mas qualquer YouTube bobo que teve uma nova revelação, você está indo atrás dele. YouTube bobo. Aí os caras pegam um versículo de Paulo, me fiz de tudo para com todos, e esquece de 1 Coríntios 2:1. Quando estive entre vocês anunciando o mistério de Cristo, eu não usei de ostentação ou linguagem de sabedoria. Decidi nada ensinar entre vós a não ser Cristo crucificado. Mesmo que você faça-se de tudo para com todos. Paulo disse assim, eu faço-me de tudo para com todos para salvar, não para enganar. 2 Coríntios 4:2, o mesmo Paulo, nós rejeitamos tudo que é feito escondido e que é vergonhoso. Não falsificamos a mensagem de Deus. Agimos abertamente. Pede, pergunta, onde esse camarada que se diz pregador do evangelho, mas prega uma falsa mensagem baseada nas técnicas coach no púlpito. Onde ele estudou? Qual teologia sistemática esse camarada leu? Aqui é uma que eu estava lendo de madrugada. Qual teologia sistemática você já leu? Qual teologia bíblica você já leu? Não! O cara lê livros modernos de escritores Nutelas que não sabem o que é a história da igreja. Eles não partem da Bíblia, me permita isso, pastor. Eles pegam toda a literatura secular e vêm para a Bíblia. Quando eles precisavam sair da Bíblia para encarar a literatura secular. Eles fazem Eu digo isso aos meus alunos. Monte sua biblioteca, mas não saia do livro para a Bíblia. Se você não tem experiência, se você está começando, saia sempre da Bíblia para o livro. Ela é a base. Ela é a fonte. Paulo disse em 1 Timóteo 1:7. Eles querem ser mestres, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem. Uhum. Porque eles pegam um versículo isolado e quer ser pregador. Então fala para ele explicar a base. Gente, se não tem criação, queda, redenção e consumação ou glorificação, não é evangelho. F.F. Bruce escreveu um livro sobre o cânon. E ele disse, pastor Anderson, que na história da igreja, pelos registros dos primeiros cristãos, quando chegava alguém se dizendo pregador, a igreja entendia que aquele camarada ia falar nascimento de Cristo, pregação de Cristo, morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Isso é evangelho. Uhum. Como que o camarada pode ser considerado pregador do evangelho se o que ele diz, os patriarcas não disseram, os profetas não disseram, Cristo não disse, apóstolos não concordaram, pais da igreja não disseram, pré-reformadores não disseram, reformadores não aprovaram, avivalistas não pregaram? É de lá para cá, meu Deus do céu. Os caras não sabem nem do que estão dizendo. Então, sai do púlpito, alugue seu hotel e vai falar de motivação. Agora, eu conheço coach que falou de Jesus no final de sua mensagem. Pastor Ismael de Oliveira, pastor Samuel Procópio. Eu já vi ele dando aula como se fosse um coach, pastor Ronieri. Mas no final da aula, gente, trabalhem, conquistem com a inteligência que vocês adquirirem, mas nunca se esqueçam, nada disso fará vocês escaparem do inferno. Eita lasqueira. Sim, eu vi. Eu dei aula com esses caras. E quando começaram com o conteúdo deles, eu falei assim, já estou começando a me estressar, mas eu vou vir até o final. E terminaram bem, porque eu estava ali para treinar pregadores. Tudo para com todos, irmãos, tem que ser anexado aos outros textos. Irmão, o camarada chega assim, Paulo disse que o que importa é que o evangelho seja pregado. Paulo nunca modificou o evangelho.
Ah, mas o que importa é que o evangelho seja pregado, mesmo que seja, não importa a intenção, importa. Quando Paulo disse que o que importa é que o evangelho seja pregado, ele não estava aprovando os modismos. Ele estava dizendo que enquanto ele estava preso, quem estava acusando ele estava pregando o evangelho. De que forma? O camarada chegava perante César, pastor Anderson, e dizia assim: César, um homem chamado Paulo está pregando aí que Deus, um Deus se fez carne, habitou entre nós. Já está pregando o evangelho. Esse Deus salva, cura, liberta e transforma. Já está pregando o evangelho. E ele morreu e ressuscitou. Já está pregando o evangelho. É disso que Paulo está dizendo. Eles me acusam, me perseguem, me xingam. Mas enquanto me acusam perante César, estão pregando o evangelho. Paulo não está aprovando modismos. Agora, pastor, eu quero... Você também tocou nesse assunto. Uhum. O pastor quer prender falsos crentes numa verdadeira igreja. Não dá. Não dá. Por quê? Porque não existe só falso pastor. Eu sei do seu trabalho de expor os falsos pastor, mas existem falsas ovelhas. Enquanto Mateus capítulo 7 fala de falso profeta, João capítulo 10, Jesus disse assim: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se o tipo de mensagem que você que se diz ovelha ouve colide com o evangelho de Cristo, então você também é uma ovelha disfarçada entre nós. Você é um lobo disfarçado de ovelha entre nós. Por quê? Isaías, capítulo 30, versículo 9, está escrito assim. O próprio Deus diz: o meu povo é rebelde. Filhos, é filho, mas são mentirosos. Filhos que não querem ouvir a lei de Deus. E eles, a igreja, eles, os compradores, eles, os viciados, eles, os defensores de seus traficantes, eles, os cobiçadores, eles, os amantes do dinheiro, dizem aos videntes e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Nos digam apenas o que é aprazível. É Êxodo capítulo 20. O povo disse para Moisés: fale tu conosco e não Deus. É Deus chamando Samuel e Samuel correndo atrás de Eli. Por quê? Porque Samuel é menino. Então querem ouvir homens, não querem ouvir Deus. Nesse livro aqui, ó, não sei se o senhor tem, Alistair McGrath, ele Não, diz que heresia... não tem o outro dele. Ele diz assim: heresia é uma doutrina que destrói, desestabiliza ou distorce o mistério do evangelho ao invés de preservar. Meu Deus. E a heresia, diz ele, pode ser cometida por falta de conhecimento ou extrapolação do conhecimento. Como diz um pastor César, esqueci o sobrenome dele. É uns pregadores que têm visão Thundercat. A visão dele vai além do normal. A visão dele vai além da visão dos apóstolos, dos reformadores, dos pais da igreja. Então, partindo para o nosso tema, a gente está dentro do tema, claro, é só a pessoa estar ligada. Em muitos púlpitos, Deus está parecendo mais um adolescente apaixonado do que um senhor soberano, conforme diz o pastor Pedro Pamplona. Meu Deus. Deus está sendo apresentado como um adolescentezinho apaixonado. Me adore, me glorifique, senão eu fico triste. Vem para mim, porque se você não me ajudar, eu não consigo. Para de graça, irmão. Os camaradas estão afirmando que Deus não decreta nada, apenas faz planos. Ou seja, diviniza o homem e humaniza Deus. Para responsabilizar o homem, a gente não precisa anular a soberania de Deus. É uma pregação que foca no meu poder de destravar destino, me tornando como digno de avançar, de crescer, de prosperar e de vencer. Isso é pelagianismo. O pelagiano, ele humilha a soberania de Deus e eleva a capacidade da responsabilidade humana, como também o hipercalvinismo anula a responsabilidade humana e exalta por demais a soberania de Deus na evangelização. Tem que ter um equilíbrio. O problema está na pendência. A Bíblia não tem dificuldade, pastor, em mostrar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Lucas 19, soberanamente Jesus entrou em Jericó. Soberanamente Jesus parou debaixo da árvore. Soberanamente Jesus chamou Zaqueu. Soberanamente Jesus se ofereceu para entrar na casa dele. Ok. E a responsabilidade de Zaqueu?
Uhum. Ele vê Jesus, ele corre, ele sobe na árvore, ele desce da árvore, ele recebe Jesus em casa. Tá aqui. Meu Deus, é cada comentário engraçado que essa eu não aguentei. Povo é doido. Vitor Azevedo pediu para cagar e saiu da live. Os caras não lê Bíblia, moço. Dá vontade de rir mesmo. Como o Paulo disse a Timóteo, eles não sabem do que eles falam. Ai, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus. Pastor, falando das falsas ovelhas, eu tive uma experiência há 5 anos atrás que eu determinei, assim como existe o abandono intelectual de Deus, Romanos 1, 29, 28, Deus abandonou a disposição mental reprovável. Cara, eu sou o tipo de pastor que hoje em dia eu não pago preço mais não, se eu não vejo os sinais de uma fé triunfante, vibrante, pertencente ao reino de Deus. E baseado nessas experiências que eu tive, esses lobos esmiscuídos entre o povo de Deus, que acha que frequentar a igreja é ser a noiva de Cristo, eu desenvolvi uma frase seguinte: tentar discipular quem Jesus não converteu é o mesmo que tentar ensinar um peixe a nadar. Só vai te matar de estresse. Então, pastores que estão ouvindo, sejam tão sérios, bíblicos e santificados, que também vocês não vão aceitar qualquer desmando de ovelha. Perguntaram esse dia para mim na caixinha de pergunta do Instagram: olha, meu pastor entrou em contato cobrando dízimo, tá certo? Aí eu respondi o seguinte: tem falsos pastores querendo fazer dinheiro fácil com o rebanho de Cristo, mas tem rebanho falso, crente sem vergonha, que abandona pastores verdadeiros. E abandona ao ponto desses pastores arcarem com os custos estruturais do ministério sozinho. Então, assim, ó, gente, eu não dou minha vida para peixe com asa, não. Peixe não voa, irmão. Assim, ó, é igual fala, conversa com a minha esposa, com o meu marido, ele vai mudar. Querida, se já é crente há 2 anos e Jesus não mudou, não põe essa pressão em mim, não. Não se empolga. A gente está falando muito verdadeiramente dos falsos mestres. Mas a gente não está falando muito dos falsos cristãos, não. Por quê, pastorzão? Pois é. O IBGE fala que já são mais de 50 milhões de evangélicos para 212 milhões de habitantes no país. Ou seja, se é convertido, a luta é igual os espartanos, é 3 inimigos, 3 incrédulos para um crente. Eu tenho 4 filhos e uma esposa, já passei a minha meta. Então, assim, ó, o que eu quero dizer com isso? É que o sal perdeu o sabor, o sal está inútil. Então, assim, a gente está falando falso mestre, falso mestre, falso mestre. Mas o que Paul Washer disse? O falso profeta é o castigo de Deus ao falso cristão. E ambos fazem intercâmbio. É o cliente e o traficante, como você falou, é o viciado e o traficante. O cara finge que é pastor, você finge que é ovelha. E um fica alimentando o ecossistema do outro. É lamentável. Meu amigo, homens ricos, com uma boa oratória e saudáveis, não têm a noção que um leproso, corpo despedaçado, teve diante de Jesus. Sabe o que o leproso disse em Lucas 8? Senhor, se tu quiseres, tu podes. Acabou. Não é você quem manda, não é você quem controla. Ele não escreveu a história com lápis e te deu borracha coisa nenhuma. Se tu quiseres, tu podes. Eu não duvido do seu poder, mas eu duvido do seu querer. É a sua vontade que prevalece e não a minha. É isso. Para mim acabou por aqui que eu já estou suando de nervoso. Eu vou ter que correr, eu só queria fazer uma última consideração, para você fazer a sua e a gente finalizar. Essas pessoas que partem do pressuposto, pegue a boa nova, pregue o evangelho. Lindão, vocês que falam isso, é a mesma geração Nutella do não julgueis. Mateus 7,1 diz não julgueis. Mateus 7,6, Jesus que diz para você não julgar no 1, chama seres humanos de porcos e cachorros. Então Jesus é bipolar? Ou seja, você não entendeu o que ele quis dizer sobre o não julgueis. Então, assim, ó, nós não podemos pregar a verdade sem que ela colida com a mentira.
O apóstolo Paulo deu inúmeras recomendações a Timóteo e a Tito, dizendo: esses facciosos, hereges, esses judaizantes que querem Jesus e um pouquinho da lei, é necessário fazê-los calar. Então não tem a pregação da verdade sem a colisão com a mentira. Mas vamos lá, como vocês são fofinhos, a gente tem que desenhar para vocês não se ofenderem. Evangelho significa boa nova. Boa nova significa boa notícia. O contexto teológico clássico da maioria de nós, teólogos, é que o sentido boa nova é o sentido no contexto guerra. É como se um mensageiro chegasse no campo de batalha e gritasse aos soldados: a guerra acabou. Esse é o sentido de boa nova. Ou seja, não existe boa notícia antes de existir uma má. Para eu entender que o evangelho é boa notícia, eu tenho que perguntar: qual é a má notícia? Qual é a má? Qual é a ofensa? Notícia é que Jesus não te livrou do inferno apenas e nem do diabo. Jesus te livrou dele mesmo. Quem é o diabo perto de Jesus? É uma moça debutante com 15 anos vestida de rosa. O diabo não é atormentador do inferno. O diabo não vai atormentar ninguém no inferno. O diabo não criou o inferno, foi Deus quem criou. E para piorar, o texto evangelístico do versículo mais conhecido da Bíblia é para eu finalizar. E você parar de romance e parar de ficar ouvindo bobeira em YouTube, de pastores sem uma Bíblia na mão. João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim julgar o mundo, mas vim fazer com que, por meio do meu Filho, o mundo passe a viver. João 3,16. João 3, mesmo capítulo, 36, que é o último verso, está escrito o seguinte: aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Conclusão. Conclusão. Nem o sacrifício de Jesus anulou a ira de Deus. A ira de Deus é anulada naquele que se rende ao Filho. O salmista diz: deixa o Filho para que o Pai não se irrite. É como se Deus fosse mandar uma chuva. A única possibilidade de você não se molhar com essa chuva ácida é um guarda-chuva blindado chamado Jesus. Então, 3,16, Deus te ama e entrega o Filho. 3,36, Deus diz que mesmo o Filho, pagando o débito de quem vai ser salvo, quem foi rebelde ao Filho, a conta está aberta, gente. Não tem essa pregação fofinha, coach, um sim carinhoso, não. Deus está irado e ele vai tomar uma providência com essa ira no final. Como eu disse no início da live, o boleto não começou a pagar. Isso não significa que não vai ser cobrado. Tá tudo no livro, Minha Vida e Sua Vida. Gênesis 15, pastor, Deus diz assim, ó, Gênesis 15, quando você falava, eu lembrei de Gênesis 15, permita-me, por favor, e conclua seu raciocínio. 15:16. Deus estava falando a Abraão que a sua descendência sofreria no Egito, mas Deus iria julgar a gente que humilhasse o povo dele. Aí no versículo 16, a quarta geração tornará para cá. Está falando dos 400 anos. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Vai pecando e vai crescendo, vai multiplicando. Mas tem a medida, deixa encher. Jesus Cristo. Então, gente, aqui eu encerro por aqui. Que Deus possa nos encher de temor. Eu sou de um tempo e tudo aquilo, quem conhece meu ministério. Pastor Anderson, de vez em quando eu vejo ser bravo. Como que não fica bravo, moço? Olha o que estão fazendo com a glória do nosso Senhor. Lutero disse assim, ó: eu sou um cachorro vira-lata, como que eu não vou latir ao ver o meu dono atacado? Então, assim, ó, gente, os nossos descontroles, às vezes, como homem de Deus, é que assim a gente ainda converteu num tempo de temor, um tempo de seriedade, um tempo que se respeitava o sagrado, irmão. Então, olha que coisa maluca que aconteceu através da minha vida. Eu sou um cara com a embalagem errada, o conteúdo certo. Assim, ó, é muita vergonha da parte de Deus esfregar a cara de alguns de vocês. Eu sou pastor sem cara de pastor, confrontando o pastor como o pastor deveria proceder. Isso não está certo. Há 30 anos atrás, pastorzão, você há de concordar comigo, eu não seria pastor. E por que eu sou pastor do jeito que eu sou? Duas coisas. O mundo evoluiu
obviamente, a gente está no mundo moderno, mas eu não vejo por essa perspectiva. Qual a perspectiva que eu vejo? A profecia lá de Jesus, as palavras de Jesus se cumpriu. Jesus mandou o servo ir buscar os convidados para a festa. Não quiseram vir. Estavam viajando, fazendo negócio e por aí vai. O Senhor falou, vai em todo beco, esquina, encruzilhada, e force as pessoas a virem. Dê um banho e vista uma nova roupa. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui achado por aí sem interesse nenhum no sagrado. Mas, gente, por que eu sou radical? Porque eu estava, irmão, transando, usando droga, fumando maconha e a graça do Senhor me alcançou. Eu não vou aceitar me converter, vir para um projeto sagrado, de um Deus sagrado, de uma família sagrada que é a igreja, e ver um monte de bagunceiro, irmão, bagunçar algo que mudou minha vida, mudou a vida de pessoas que eu conheço. Deixem a igreja não vou permitir, em paz. não vou permitir. Eu sou, irmão, um cachorrinho de Jesus. Como o jumentinho lá, a dignidade do jumento foi que Jesus subiu nele. A minha dignidade vira-lata é que Jesus está na minha vida. Mudou minha vida. Você acha que eu vou deixar aquele Deus santo, perfeito, maravilhoso que mudou minha vida ser atacado por aqueles que deveriam proteger a sua glória? Ser o amigo do noivo, de proteger a sua noiva, preparar a sua noiva como João Batista preparou para o dia do casamento? Não queremos fazer guerra contra alguém, queremos fazer guerra em favor da verdade. Para pregar a verdade, infelizmente, no século XXI, eu acabei de ter uma reunião com um casal da Advec aqui, Brasília, do pastor Silas, a esposa, uma advogada, e a gente, assim, ó, vamos peitar projeto para defender os nossos pastores. Nós estamos, pastorzão, a gente ainda não enxergou, a gente está censurado politicamente, filosoficamente e com os magistrados, promotores e juízes. Qualquer coisinha que a gente fala já está indo para a mesa direto de promotores e juízes e vão nos silenciar. E não podemos entrar num politicamente correto, não, meu amigo. Certo é certo, macho é macho, fêmea é fêmea, casamento é homem, mulher. E do tipo assim, ó, a gente fica com medinho, não vou pregar isso, senão vão mandar me prender. Que prenda, mas assim, ó, o que a gente tem que gerar? Uma avalanche de posicionamento claro. E tem muita gente para nos apoiar. O problema é que a gente está sem coragem de se posicionar, sem coragem de comprar a briga. Olha o que fizeram com o pastor na Bahia. Pastorzinho simples de bairro. Ele nem depreciou, ele não insultou, nem diminuiu ninguém. Ele só usou a palavra homossexualismo. Aí a Lacrolândia diz que é homossexualidade. Minha mãe não sabe. Pastorzinho de bairro nenhum, cara, desconectado da realidade da Lacrolândia, sabe que não é mais homossexualismo, é homossexualidade. Foi lá a promotora e obrigou o pastor a se retratar. Gente, é muitos inimigos sobre a verdade para a gente estar aceitando essa teologia de fofinho. Tem guerras reais para a noiva de Cristo, sabe? A noiva de Cristo é uma guerreira também, pastorzão. Não temos que pensar a noiva de Cristo como romance. A noiva de Cristo é uma guerreira, ela está adornada também para o campo de batalha. E nós, como pastores, precisamos nos posicionar para a glória do Senhor, defender pastores e nutrir pastores de teologia, de amparo, de apoio. Por isso que eu fiz o estúdio. Vem aqui e municie, pregue a verdade. Se qualquer juiz, promotor, delegado, dinossauro vier contra você, a gente vai levantar advogados para te proteger. Pregue a verdade, vá para cima. Pastorzão, deixa eu falar um negócio pra você. Defensores da nossa causa. Assim, ó, a gente pode falar qualquer coisa que a gente quiser sobre o pastor Silas. Mas vai chegar a hora, daqui a pouco, meu amigo, que não vai ter guardião nacional mais da sã doutrina. Assim, ó, no tempo de Jean Willis, se não fosse o barulho e a mão pesada do pastor Silas na mesa, comprando briga, a gente estava pior do que nós estamos. E o que a gente precisa entender? Que essa teologia coach fofinha está tirando de nós a coragem que o Espírito Santo deu a homens como o pastor Silas. E daqui a pouco, daqui a 10 anos, 15 anos, se ele não tiver mais com todo vigor para o campo de batalha, cadê o Anderson? Cadê o Eliseu? Cadê o Francisco? E é por isso que eu não dou conta. Teologia coach está castrando a coragem dos pastores.
e os pastores estão pensando em quantidade. Se eu pregar a verdade, não vão vir no culto no domingo. Mas o pastor que me discipulou disse que não venham. A verdade vai ser pregada, que não venham. Tchau! Jesus mandou fazer a conta. Aquele que entra no reino de Deus faz um cálculo como se estivesse construindo, para não ser envergonhado. Que não venha. Quando vier, faça o cálculo. Faça o cálculo, porque você tem que deixar tudo. Você tem que abandonar tudo e nascer de novo. Então, precisamos encabeçar um movimento de coragem. Coragem virtual, pastoral, em defender, pregar a verdade. E as pessoas são infantis, porque não conseguem discernir a briga por uma ideia teológica e a briga com pessoas. Não estamos brigando com pessoas. Queremos ideias. até que essas pessoas se arrependam e nasçam de novo. Mas essas pessoas são portadores de ideias. E as ideias serão combatidas, questionadas e confrontadas pela santidade da igreja, pela pureza do evangelho, para a glória de Deus e pela uma igreja triunfante e que seja respeitada publicamente, em nome de Jesus. Posso dar a má notícia para a gente encerrar a live? Pode. Romanos 3. Não há um justo sequer. 3:10. Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. 11. Não há ninguém que busque a Deus. 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. 13. Sua garganta é sepulcro aberto. Sua língua trata enganosamente. Tem veneno de serpente debaixo de seus lábios. 14. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Coach, não prega isso aqui no púlpito, não. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Se não tiver agora, vai ter no dia do juízo. Porta larga conduz à perdição e destruição. 17. O homem não conhece o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. 19. Romanos 3, hein? Toda boca esteja fechada e todo mundo condenável diante de Deus. Aí, meu irmão, é a má notícia. Por isso que a gente precisa pregar a boa notícia. A boa notícia está no versículo 23 a seguir. Ainda tem a má aqui, ó. Todos os pecados destituídos estão da glória. Aí vem a nova, a boa. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, debaixo da paciência de Deus, para demonstrar sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador de quem tem fé em Jesus. A boa notícia só é boa quando você reconhece que você é pobre, cego, miserável, nu, depravado, dependente da graça. Agora, se você faz parte de uma multidão que aplaude o coach que desce tirando onda, é aplaudido com aquela voz fina, com o sibilar da serpente, esse evangelho fofinho, e você sai de lá e estou emocionada. Você ama a sua cobiça. Você não ama Jesus. Se essa mensagem não te humilha, você não conheceu o evangelho. A igreja precisa despertar, pastor. Isso. Meu aleluiado preferido, um cheiro no cangote. Obrigado por esse momento. Tamo junto e vamos pra cima. Cara de tatuado mandando beijo, ó. Cara tatuado. Assim, ó, o povo me acha bravo, mas eu sou uma manteiga derretida no seu cuscuz, quentinho. Abraço, vou deixar salvo, você pega e põe lá. Tá bom, nego. Tamo junto. Meus irmãos, um grande abraço. Os pastores que nos ouvem, coragem, meus amados. Os tempos são maus. Não ceda à moda, não ceda à cultura. Resista, que a igreja precisa da nossa coragem. A igreja dos nossos netos precisa da nossa coragem. Um beijo a todos.